Opa, tá começando. Cheguei. Deixa eu ver se está direito. Ai, até que enfim, vou conseguir falar com vocês sobre o Trecento, né? Vocês viram? O computador parecia que estava querendo negar serviço. Depois de terminar o gótico, todo mundo fica muito ansioso para começar o renascimento cultural, especialmente porque é um movimento que vai estruturar, de certa maneira, a arte a ser produzida até pelo menos o início do século XIX com muita força, porque é a base de toda a estrutura clássica. Agora, para começar a estudar o Renascimento, é claro que uma coisa não se deu de uma hora para outra, com um marco e simplesmente sem falar num processo de desenvolvimento. Então, nós vamos para o nosso slide para refletir sobre tudo isso. Pronto. Quando eu começo a falar um movimento com vocês, a primeira coisa que eu peço é: vamos pensar sobre o nome, sobre a nomenclatura, renascimento. Nós tomamos por bem que vai renascer aquele que um dia morreu, mas o que teria morrido? A cultura clássica? Eu acredito que ela tenha ficado adormecida, cuidada por pessoas muito herméticas, que não deixavam que ela vazasse, porque os interesses eram outros, aí eu concordo bem. Totalmente morta não posso lhes dizer, porque ela volta com tanta propriedade e tão aumentada que sem material algum e sem referências seria muito difícil chegar lá. Então, o que nós temos é um resgate dessa cultura clássica, especialmente a cultura destilada na Península Itálica. É óbvio que nós não vamos abandonar os conhecimentos gregos, especialmente de Praxiteles, Miron, né, Policleto, mas com certeza também haverá um apreço muito grande, especialmente na arquitetura, por aquilo que um dia foi erigido na Península Itálica. Precoce, porque quando nós pensamos em Renascimento, o seu ponto apoteótico é depois da Idade Moderna, ou seja, depois de 1453. Tudo que acontece antes é bastante precoce, porque ainda estaremos dentro da vigência da Idade Média, como podemos observar na nossa cronologia. Opa, aqui. Vamos lá comigo, né? Nós falamos que a antiguidade acabou em 476, ele está aproximado, 500, não é? E nós vimos que havia uma arte paleocristã, uma arte bizantina, depois viemos para a românica e para a gótica, e agora o renascimento cultural, com certeza, depois de 1453, mas tudo que está ali naquele meio termo, naquela passagem dos 200, 300, especialmente no Trecento, é algo precoce. E o que nós vamos estudar? Qual é o fenômeno? Há algo em específico? Há algo em específico. Um divisor de águas, um arquiteto, um escultor, um pintor. Um pintor que vai nascer ali, naquela região florentina. Mas antes desse pintor, eu quero tecer um alerta, que a arte não vive exclusivamente da arquitetura, da pintura, assim, da escultura. Nós temos muito, nós devemos muito, por exemplo, à literatura. Então eu começo esse nosso encontro homenageando um grande literato, que vocês já devem ter ouvido falar. O Durante Alighieri. Ai, Durante Dante. Como nós falamos, Duda para Eduarda, sabe? Zé para José. Assim, é uma currutelazinha, né? Um hiponímico, uma diminuição. Então, olha só, aqui nós temos um retrato dele nos moldes do princípio do Renascimento, quando ainda se pintavam as pessoas muito de lado. Mais fácil? Bem provável, não é? Um retrato de lado é bem mais fácil do que um de frente ou um de 3/4. E, assim, narigudo, acharam? Foi? Biotipo local. E ele escreveu um poema muito interessante e o rudimento para escrever já é muito bacana. Ele vai escrever numa linguagem vulgar. Todo mundo escrevia texto
muito costumeiramente em latim, e ele vai escolher a língua que era falada na Toscana e que é muito próxima, mas muito próxima desse dialeto toscano do italiano que se fala lá hoje na região. E esse poema vai se chamar por ele Comédia. Todo mundo ficou conheceu esse poema por conheceu esse poema por Divina Comédia por causa do Boccaccio. O Boccaccio trocou o nome, mas o nome que Dante deu foi Comédia. E é uma das obras-primas da literatura universal que hoje você consegue comprar, inclusive na língua original e em português, de um lado numa língua e em outra de outra. Ela vai tentar explicar o mundo por trilogias. É muito interessante. É um poema assim que tem um quê de teologia, tem um quê de epopeia, em que Dante, com apoio do Virgílio, vai passear em 3 lugares: no purgatório, no inferno e no paraíso. E ele vai explicar as divisões celestiais, as divisões infernais. Ele gosta muito de trabalhar com trilogias. Então, você vai encontrar, assim, o homem, a razão, né, a fé. Depois você vai encontrar Pai, Filho, Espírito Santo. Animais também, você vai encontrar a onça, o leão, a loba, cada um com um sentido, sabe? E o Dante, num determinado momento, vai fazer alusão também a Beatriz, que é um grande amor da vida dele, não foi a esposa. Foi uma moça que ele viu aos 18 anos e nunca se esqueceu. Mas não sei se teve nada consumado, não. Acho que era muito mais platônico do que efetivamente um namoro. E ele disse, inclusive por conta desse amor que ele vai destilar depois em outro livro, para Beatriz Portinari, que ele vai criar um doce estilo novo, que ele vai escrever tudo diferente do século Bui, o século da escuridão, que era o que fazia menção ao passado, à cultura do medievo, à cultura gótica. Então, Dante Alighieri vai ser muito importante nessa transformação societária. Imagina, ele vai escrever depois de 1300 a Divina Comédia. Ele nasce em 1265, morre em 1321. Ele vai estar bem ali no eixozinho de troca. E é nesse período que a gente vai conhecer também um grande discípulo de Cimabue, que é Giotto de Bondone. Giotto de Bondone, para vocês terem uma noção, tinha uma vida muito simples e pacata. Quando criança, ele cuidava de ovelhas para o pai. Então, de manhã, ele pegava as ovelhas, levava para pastorear, e ficava sentado, tomando conta das ovelhas. Dizem as boas e as más línguas que um dia Cimabue, passeando pelo campo, vê aquele menino próximo a uma pedra e desenhando na pedra com pedra. Consegue imaginar uma pedra riscando na outra? E havia uma ovelhinha sentada, deitadinha assim, né? Sentada, não pode falar. Estava deitadinha com as patinhas dobradas, todos aqueles, né, fios representando a pelúcia da ovelhinha. E o Cimabue falou, mas quem fez esse desenho dessa ovelha? E ele falou, fui eu. Porque os quartos do bicho, a cabeça, a pelúcia, né? Como é que fica? Fui eu. Você? Eu quero então você no meu ateliê. E levou esse menino para o ateliê dele. Ele ainda falou assim, mas quem vai cuidar das ovelhas, meu pai? Ele falou, eu vou arranjar alguém, vou pagar alguém para cuidar das ovelhas para o seu pai. Quando ele chega no ateliê do Cimabue, muito cheio de si, porque eu fui escolhido e ele vai pagar alguém para cuidar das ovelhas do meu pai, né? Porque eu sou um grande talento. Cimabue fala para ele, vai limpar. Ele falou, opa, mas eu não fazia esse trabalho pesado nem para o meu pai. Ele falou, mas aqui você começa limpando, aqui todo mundo começa limpando. Eu gosto muito dessa distribuição do lavoro, do trabalho no estúdio, porque quem pinta e quem faz acabamento tem que saber o quanto custa e quanto vale aquele que vem e cuida do espaço. Isso normalmente acontece nos ateliês de costura, nos salões de cabelo, né? Onde se tem uma prática, é importante saber o quanto vale aquele profissional que te dá suporte.
E ele começou a limpar. Dizem que ele limpou, 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 e o velho esqueceu dele ali fazendo faxina. Até que um dia, escondido, ele faz uma maestra e pinta uma mosca na maestra, com o maior cuidado possível. Pintar uma mosca em qualquer coisa é um símbolo do memento mori, lembra que vai morrer. E ninguém tinha a prática de fazer memento mori. E quando fazia uma mandona tinha que ser bonita e pronto, não tinha que ter mosca nenhuma. Então o velho chegou, já não enxergando muito bem, foi e bateu a mão brigando. Que mosca é essa? Você não limpou o ambiente? Porque tinha cascas de fruta, tinha ovos, né? Isso faz as moscas virem. O pigmento da tinta é derivado vegetal. Eles pintavam muito em têmpera. A têmpera é uma técnica interessante que você pega o pigmento em pó e vai misturar com aglutinante, a água, mais alguma coisa. Normalmente é o ovo. Pode ser só a clara, ou só a gema, ou o ovo inteiro. Depende da técnica, depende do lugar. E é isso. Pode dar bicho. E ele vai e bate a mão. E aí a mosca era tinta e mancha a face da Madonna. E ele fala: quem pintou isso com tamanha precisão? E o Giotto diz: fui eu. E aí ele abraça o menino, dizem que tem uma cena assim, né, apoteótica, chora muito e fala: você vem trabalhar comigo, meu filho, pela segunda vez. Então, o Giotto, ele vai ser um grande aluno do Cimabue, vão brigar muito, porque nem sempre os dois concordam com as mesmas coisas, e ele fazia a Maria entronizada assim. O que a gente vai notar de novo? O Cimabue já tinha uma certa delicadeza para trazer traços mais humanizados, mas esse vai tentar abandonar aquela pintura chapada, aquela pintura magra. Veja o rosto da Maria, veja o rosto da criança. A própria escadaria do trono tem uma profundidade, uma tridimensionalidade mais bem trabalhada. Contrasta com esta. Eu gosto de olhar. Conserva a auréola, as cores são as mesmas, mas vocês percebem que tem um cuidado maior com o sombreado? Percebem? Isso era dificílimo, porque a têmpera não dá a chance de fazer esse sombreado, ela seca muito rapidamente de uma camada sobre a outra, sabe? Tanto é que a asa do anjo, na asa do anjo aqui do Giotto, tá? A sua direita. Olha só, ele vai fazendo um degradê, porque se fosse para fazer um sombreamento, não dava certo. Ele se esforça muito para tentar fazer esses pontos mais luminosos com uma tinta mais clara, percebe? Muito interessante. E o trono em cima também é bastante elaborado para dar a sensação de profundidade. Esse é o Giotto. Agora, o que a gente vai descobrir e vai falar sobre esse primeiro momento do Trecento e do Duocento? Eu vou deixar aqui para vocês algumas considerações que eu acho fundamentais. Então, o Renascimento precoce, o Renascimento em si vai ser de 1300 até com muita tranquilidade, muita mesmo. Por volta de 1650, vocês vão encontrar ainda muita prática do Renascimento. Sandra, mas o Barroco não começa em 1570? Sim, mas nós vamos encontrar o clássico em outros locais de maneiras distintas. Depois, a gente vai perceber que depois do século XIV, vai ter um súbito reviver dos ideais da cultura greco-romana. Porém, ao examinarmos a Idade Média, podemos notar que o estudo dos autores clássicos nunca foi abandonado. Lembra que eu já disse isso? O exemplo disso são os monges copistas, que viviam enclausurados e dedicavam-se exclusivamente às orações e a copiar manualmente as obras da literatura clássica. Também é importante saber que ocorreram inúmeros avanços, que eu vou pegar mais a partir do Quattrocento, nos variados campos do conhecimento, e também considerar que nessa época vai surgir um ideal humanista, ou seja, a ideia do antropocentrismo. Mas tome muito cuidado com essa ideia do antropocentrismo. Não é um homem cheio de empáfia, mas como o homem vai lidar com o seu entorno, como ele vai perceber o seu entorno.
ele vai se situar na natureza. Ele vai querer aprender a lidar mais com a natureza. Não é só uma empáfia, sabe? Não, às vezes até uma certa humildade. O Giotto ele vai ter várias obras muito importantes. A mais importante é exatamente esta. Você gosta? Espera aí que eu vou pegar aqui. Primeiro essa, eu volto ali já já. Ela por fora. Essa capela é chamada Capela Arena, ou mais popularmente conhecida por Capela Scrovegni. Não há tantas janelas assim, né? Tantos vitrais. Vocês percebem que é um compósito, tem um emparedamento que lembra muito românico, tenta ter ali algum vitral, mas é pouco. Percebe? Em termos de arquitetura, ela é bastante simples. Ela é um bloco, uma torre tímida. Ela é alta, mas é muito simples. Como é que ela foi construída? A Comédia de Dante fala da vida do Reginaldo Scrovegni. Era um zeneiro, usurário, agiota, é a mesma coisa. E dizem que ele emprestava dinheiro a juros. No primeiro momento ficava muito feliz de receber o dinheiro de volta com os juros cobrados. E com o tempo ficou muito rico e não tinha shopping center para gastar dinheiro, né? Nem a Ferrari para comprar uma. Começou a ficar entediado com o dinheiro que ele tinha, só muito dinheiro. Então ele começa a perseguir os seus devedores. E persegue de tal maneira que alguns cometiam um suicídio, outros depois ele mesmo mandava matar, e isso vai gerar um perfil de um homem muito mau. Quando ele morre, o Dante Alighieri coloca o nome dele num dos círculos infernais e fala que ele era um homem muito cruel. O filho dele, temerosíssimo, porque nessa época dizia que quando uma pessoa fazia um pecado, até a quarta geração pagava, procurou a igreja. Falou, não posso dormir com essa ideia de toda minha família pagar pelo mal do meu pai. Ele foi sugerido que ele fizesse uma igreja e ele fez. É essa. Chamou o Giotto para pintar. Nessa época era o Timabui e o Giotto, o Timabui estava velho, eles brigavam demais, demais. O resultado final você pode ver aqui, olha, aqui é você olhando o altar, tudo bem? Eu peguei duas, uma delas é de antes da restauração, então tem uma imagem um pouco tratada. Esse azul em toda a abóbada e uma abóbada de arco. Vocês estão vendo que é ainda uma propositura muito românica, sem janelas, percebem? Bem fechadona mesmo. E aqui seria do altar para a porta de entrada. O que ele pintou? É afresco, gente. Esse afresco é quando você pega a parede, passa uma argamassa, e aí com uma tinta à base d'água. Muitas vezes a massa é muito parecida com a da têmpera. E você vai pintando sobre essa argamassa. A argamassa ela é feita de gipso, feito um gesso, sabe? Ou cré. Cré também é um mineral assim que lembra um giz. E eles faziam e iam pintando por cima. O que eu quero mostrar para vocês em termos de técnica desenvolvida, né? Aqui esta imagem foi pintada dentro da igreja para dizer que estavam ofertando a igreja, muito próxima, né, à construção. Agora vocês veem que tem um desacerto assim da perspectiva, há uma tentativa importante, mas um desacerto do mesmo tamanho, bem parecida. Era para ter um frontão triangular, olha. Por algum motivo o frontão não está lá. Talvez tenha estado num determinado momento. O frontão triangular é um gosto dado ao clássico. É um gosto dado ao clássico. Uma das imagens que todo mundo gosta de estudar na capela Scrovegni é o beijo de Judas. Por quê? Primeiro porque é uma cena de amor. Sim, Cristo amou a Judas da forma mais pura e genuína, já dizia Bernardo. Eu acho linda essa passagem. Para quem é católico, eles chamam São Bernardo. Bernardo dizia que se você ama, para que te amem, você está negociando.
você está fazendo barganha com o amor. Se você ama porque é amado, você é só uma pessoa grata e não efetivamente um bom amante ou um bom enamorado, né? Desse que vive o amor. Enfim, é, é, Jesus amou a Judas puramente, porque compreendia que fazia parte do processo essa entrega. Então, a hora que ele vai ser preso, porque Judas lhe dá o beijo, e aí os soldados romanos vão saber quem deve ser preso. Onde é que está a grande. Pedro, olha Pedro cortando a orelha de um soldado. É muito interessante isso. Onde é que está a técnica nova? Olha, se você observar, os tecidos são mais leves do que no gótico e há um esforço muito grande para fazer o volume com esses clarões, especialmente nas roupas. Outra coisa curiosa é que os da frente estão muito nítidos. Lá atrás há uma evolução, há um volume de corpos que ficaram só sobrepostos e escurecidos. Também as chamas dos que estão mais próximos são mais vívidas, dos que estão mais distantes são mais atenuadas. Ou seja, ele foi buscando soluções para criar uma tridimensionalidade. Não há um cálculo de perspectiva, isso só vai vir depois com Ghiberti, Masaccio, Paulo Cello. Aqui ainda nós não chegamos lá, mas há uma profundidade muito importante. Outra coisa, no gótico internacional, que nós vamos ver tanto no Cimabue quanto no Duccio de Bonacenia, eles faziam um fundo muito endourado. Quando se trabalha o fundo azul, inevitavelmente as nossas referências são referências de profundidade, como das águas ou do céu. Então ele alcança esse distanciamento de maneira mais interessante. Acho muito bonita a narrativa, acho muito bonita a dinâmica da cena. Outra cena muito importante é depois do Cristo morto, quando ele é retirado da cruz e a lamentação. Olha esses anjos. Eu já vou conversar sobre eles. Eles são muito especiais. E as pessoas aqui embaixo? Gente, olha como João abre os braços para trás, indicando indignação. A postura humanista vem com face, e aí você vai ver boca aberta, testa franzida, buraco do nariz e também com os membros. A mão que se recolhe, a mão que se estende, tudo isso indica, sabe, sentimentos. Então, vamos partir primeiro das pessoas que estão aqui observando Cristo retirado morto. Quem coloca as mãos espalmadas é espanto. O espanto de João e a não aceitação dele, a indignação, é a maior de todas. E quem coloca as mãos assim, olha, perto do rosto, é comiseração. Aí nós vamos ter as três Marias, percebe? Uma que olha para os pés, idolatra pelos pés. A outra que puxa como se quisesse que ele voltasse, a mãe. Percebe? Acorda, volta, meu filho, ao pé de João, que vai cuidar dela durante muitos anos, acho que 16. E aqui outra Maria que segura, como se pudesse fazê-lo voltar. José de Arimateia, que vai ser aquele homem que tem um cálice que vai recolher o sangue de Cristo quando São Longini corta-lhe o peito e esparge sangue. E mais um outro homem nobre. O José de Arimateia tem uma mão escondida, porque ele não fez nada para evitar isto. E este tem a mão no baixo ventre, porque é um curioso que não se importava verdadeiramente. Todas as vezes que vocês verem alguém com a mão no baixo ventre, é alguém que repudia a situação, sabe? Não gostaria de estar ali. Quanto aos anjos, eles são fantásticos. Eu posso lhes mostrar. Olha, aqui tem até um texto para quem gosta, que a característica principal do trabalho é a identificação da figura dos santos como seres humanos, com aparência comum, né? Esses santos, com ar humanizado, eram os mais importantes das cenas que pintava, ocupando sempre posição de destaque na pintura. Assim, a pintura de Giotto vem ao encontro de uma visão humanista de mundo, que foi cada vez mais se firmando até o Renascimento. Olha esse anjo. O que eu acho mais interessante é a dor da morte, porque você vê que cai todo o rosto, né? Olha isso.
é uma queda de dor, de morte. E o que eu acho que é a grande tacada, a tacada genial. Porque se ele vai voar, as asas foram diminuídas, é diferente das asas do anjo gótico, que tem as asas do anjo da guarda. Então, quanto menor e mais alta a asa, mais para o renascimento nós estamos, mas a grande sacada é essa finalização. Dizem que Giotto e Cimabue brigaram muito por isso. Ele só dá uma pincelada. Ele está sendo extremamente avant la lettre. Essa expressão é muito chique, né? Ele está sendo o quê? Algo fora da caixa, sabe? Antes do seu tempo. Eu não sei se eu percebo aí uma movimentação futurista, uma pincelada. Vocês percebem? É um dínamo. Esse anjo está voando. Ele é muito fora da época. Ele faz uma solução que é genial para dar essa sensação do anjo que vem. Olha esse ali, olha. É como se ele surgisse do nada. Percebem? Esse abrindo o peito, rasgando a própria roupa de dor. Não aguenta a dor. É muito interessante como ele vai estudar as expressões. E para isso você tem que olhar para alguém. Na Idade Média não se podia olhar alguém. Né? Aqui, olha-se. E por isso nós chegamos a esse resultado tão positivo. Para fechar esse nosso encontro, essa nossa homenagem a Giotto, se quiser falar Giotto, tá valendo. É esse encontro de Joaquim e Diana, olha só, quando isso na Idade Média, né? Uma proximidade, uma intimidade, uma cumplicidade tão grande entre um par. Olha que entrelaçamento, muito interessante. E deixar por sugestão, eu fiz assim um print porque não sabia se ia poder abrir numa segunda página de um vídeo que você vai encontrar no YouTube. O nome é esse, Histórias de São Francisco nos Afrescos de Assis. Foi realizado pela RAI, é um vídeo de 1 hora. Vai mostrar exatamente aquela igreja de São Francisco. Lá tem Cimabue também, mas eles vão dar vazão para as pinturas feitas por Giotto. É maravilhoso. Independente, isso não tem nada a ver com religião, por favor. Até tem, mas independente de religiões, porque aqui nós estamos falando de um cristianismo ainda muito primeiro, né? Nós estamos em 1300, imagina? Não teve nem o cisma ainda aqui. É muito, muito, muito iniciático e seria interessante vocês conhecerem o trabalho refinado. Vão me perguntar, mas São Francisco, a partir de 1100, vão fazer muitas agiografias contando as vidas de santos e seus fazeres para inspirar o homem comum a dar conta de cumprir com todos os mandamentos do cristianismo, né? Porque o homem sempre se sentia muito pecador, muito sujo, muito comum, muito na média. Enfim, se baseando em histórias simples, de pessoas simples, isso era mais possível. Hoje nós paramos por aqui, no Trecento. Eu espero que vocês tenham gostado. É um conhecimento rápido, mas é um divisor de águas. O Quattrocento com certeza é mais longo. Eu deixo um beijo e um queijo. A gente volta a se falar.